Olá, meu nome é Zanete Alonso, venho vos falar hoje sobre microbiota. Aproveitando um pouco a situação do confinamento que temos em relação ao Covid-19 e essa situação um pouco diferente que estamos a passar, eu gostaria de vos convidar a aproveitar esses momentos para fazermos em casa não só aqueles bolinhos e aqueles docinhos e coisas que são muito agradáveis de qualquer ponto de vista, mas de fazer alimentos diferentes que têm um poder um pouco mais funcional e mais benéfico para o nosso corpo. Então, vamos assim entender um pouco o que é o microbiota. O microbiota praticamente são todas as bactérias ou aquilo que chamávamos de flora intestinal que povoam, que habitam o nosso intestino. Então essas bactérias existem muitíssimas, uma quantidade enorme, e é importante que do ponto de vista taxonômico a gente tem bactérias, temos que entender que são gêneros, famílias, ordem e filos. Dentro dos filos, os filos, vamos dizer que mais proporcionalmente mais povoam são os Firmicutes e os Bacteroides, DETs, em que esses nomes são um pouco complexos, mas aqui o objetivo é falar um pouquinho dos probióticos e dos seus benefícios. Sabendo que praticamente 80% da nossa imunidade vem do intestino, que a vitamina K é proveniente do intestino, que a serotonina, que é aquele neurotransmissor que todos buscamos e gostaríamos de ter ele sempre em níveis altos, que de certa forma nos beneficiaria protegendo de depressões e estados depressivos, é produzido pelo intestino. 10% da energia do corpo é produzida através do intestino. Pessoas que têm um sobrepeso, muitas vezes com uma regulação simplesmente da flora intestinal ou dessa microbiota intestinal, têm melhorias, inclusive no controle desse peso. E que, por exemplo, a desregulação que existe dentro do próprio intestino causa vários problemas, que são doenças do ponto de vista metabólicas, doenças inclusive até do ponto de vista neurológico, e tem a ver com a produção dessas bactérias intestinais. Então, o que é importante ter? O importante é ter uma regulação, uma proporcionalidade dessas bactérias dentro do intestino, e aqui convém buscar alimentos que nos propiciem uma melhor quantidade de bactérias benéficas, como por exemplo os tais falados probióticos. E nesse período eu vos convidaria a tratar de fazer, então, em casa, alimentos que do ponto de vista nutricional são extremamente nutritivos, vale a redundância, mas também do ponto de vista nutricional são alimentos funcionais, ou seja, que nos fazem bem para o organismo e são muito práticos e fáceis e simples de se fazer. E então, no primeiro momento, eu gostaria de vos convidar a entender e talvez fazer um pouco desses alimentos em casa, como por exemplo o kefir, a kombucha, o sauerkraut, que é o chucrute. O chucrute simplesmente é repolho ou a couve, tanto pode ser a couve branca quanto a couve roxa, e que é feita, é cortada em pedacinhos e se põe esses alimentos a fermentar. O kefir é aqueles grãozinhos que as pessoas conhecem. O kefir tem uma tradição de que deve ser doado de pessoa para pessoa, porque você, quando tem em casa, você o cultiva, ou seja, você cria ele com água ou com leite. No caso do leite fica muito parecido ao iogurte, é o iogurte kefir, que vende-se por aí. Mas é muito interessante você poder fazer o seu próprio kefir e realmente tem benefícios enormes a nível do intestino e no crescimento desses probióticos, dessas bactérias benéficas. Outra coisa que se poderia fazer são missôs e algumas outras coisas, mas dentro desses três elementos, que é a kombucha, o sauerkraut e o kefir, seria muito interessante começar a utilizá-los para que funcionem como probióticos, melhorando esse desbalance que muitas vezes temos, que se chama disbiose. Então, aqui vale a pena também entender que se temos um probiótico e temos uma melhor condição desse intestino e dessas bactérias, precisamos também dar alimentos para essas bactérias. Os alimentos para essas bactérias é o que se chama de pré-bióticos. Então, pré-bióticos nada mais são do que as fibras, as hortaliças, as frutas,
os amidos resistentes, ou seja, são os alimentos para esse tipo de bactérias crescerem e poderem manter-se em uma quantidade adequada. Dentro dos probióticos, os mais interessantes e são extremamente simples de se fazer e as pessoas até consomem, mas realmente precisamos manter um consumo adequado deles, é a aveia, a linhaça, a biomassa de banana, que é um amido resistente extremamente interessante como função de probiótico, o farelo de trigo, a própria batata doce, o alho e a cebola, que têm funções extremamente importantes para o organismo, a alcachofra, os aspargos, que são ricos em uma fibra que se chama inulina, que é essa fibra que alimenta esses probióticos. Então, vamos lá. Além disso, existe um termo que se chama pós-biótico, ou é a produção de próprios nutrientes feitos por essas bactérias a nível intestinal, que são por exemplo, os ácidos gordos de cadeia curta, que são os butiratos, que são alimentos para o próprio intestino. A própria célula intestinal necessita alimentar-se. E esses butiratos, que são esses ácidos gordos de cadeia curta, eles fazem com que essas células estejam nutridas do ponto de vista intestinal, e essa nutrição dessas células é extremamente importante. Por quê? Porque elas mantêm, vamos dizer, as células intestinais, os enterócitos se chamam assim, eles estão unidos e formam uma parede dentro do intestino que nos protege da entrada de organismos tóxicos e próprias toxinas como elementos para a entrada de bactérias nocivas e outros, vamos dizer, outras situações que não são tão benéficas no organismo, nos protegem, o intestino então nos protege de que haja entrada desse tipo de partículas para dentro do corpo. Quanto mais nutridas estiverem as células, melhor tem a junção entre uma célula e a outra, fazendo uma parede bastante mais coesa, que é protetora. Então, a minha proposta aqui é realmente que se faça, nesse período, algum tipo desses elementos probióticos na vossa alimentação e que possa ser consumido de forma frequente em casa. Por exemplo, o kefir, o sauerkraut e a própria kombucha. A kombucha é o chá que é fermentado e quando ele fermenta é como se o chá guardei e ele estragou. Não estragou, essa película que forma por cima vai ficando cada vez mais grossa, vai se chamando Scooby, e dessa própria película nós conseguimos cultivar mais chá. Esse chá se fermenta, então é a bebida fermentada que tem um poder probiótico extremamente importante a nível intestinal. Então a minha proposta hoje é vos falar um pouquinho sobre isso. Eu virei num segundo vídeo comentando um pouco dos probióticos que existem a nível no mercado, que se pode comprar, porque nós podemos comprar já probióticos escolhidos, digamos assim, para que tenhamos uma maior quantidade, que muitas vezes é benéfico em determinados períodos ou determinados momentos de desbiose. E venho num próximo vídeo ensinar-vos a fazer algum desses alimentos, bem seja o kefir, a kombucha como tal, ou o sauerkraut. E fica aqui o meu convite para assistirem um próximo vídeo. Obrigada!